O Lula, que havia dito durante a campanha que era contra o aborto, nesta terça-feira, retirou o Brasil de uma aliança internacional contra o aborto. Por que isso é tão grave? Qual a implicação disso nas nossas vidas? Por que esses governos, os donos do mundo, eles querem tanto matar bebês? O que está por trás de tudo isso? E o que nós podemos fazer? Pois parece que está tudo perdido, parece que não tem nada a fazer. Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Como não desanimar diante desse cenário? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Na última terça-feira, ontem, a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva retirou o Brasil de uma aliança internacional contra o aborto e a favor do papel da família. Foi durante o governo do Jair Bolsonaro que foi introduzido o Brasil a essa aliança, em outubro de 2020, alinhando a agenda do país à do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O documento ficou conhecido como Declaração do Consenso de Genebra sobre Saúde da Mulher e Fortalecimento da Mulher. De caráter conservador, a declaração pontuava que não há direito internacional ao aborto, nem qualquer obrigação internacional por parte dos estados de financiar ou facilitar o aborto. Em nota, o governo Lula disse o seguinte, na nota divulgada à imprensa, o governo Lula afirmou que reitera o firme compromisso de promover a garantia efetiva e abrangente da saúde da mulher, em linha com o que dispõe a legislação nacional e as políticas sanitárias em vigor sobre essa temática, bem como o pleno respeito às diferentes configurações familiares. Só uma pergunta ao governo Lula. Pensemos num bebê do sexo feminino. Lula, como vocês reiteram o firme compromisso de promover a garantia efetiva da saúde da mulher matando-a? Pois este é sempre o argumento a favor do aborto. O aborto é uma questão de saúde pública, preocupação com a mulher, mas saúde não é promover a vida? Uma pessoa entra doente num hospital e ela está próxima da morte. Promover a saúde é prover os recursos para que essa pessoa não morra. Como se pode promover a saúde matando pessoas? Mas bem antes disso, em entrevista à CNN, no dia 3 de janeiro, a ministra das Mulheres do governo do Luiz Inácio Lula da Silva, Cida Gonçalves, ela tinha afirmado que ela iria defender o direito ao aborto legal durante a sua gestão. Ou seja, não demorou 3 dias para que o governo Lula já desfizesse as suas promessas. E aí uma coisa interessante, porque o Nicolas Ferreira fez um vídeo em que, dentre tantas afirmações, ele dizia que o Lula era a favor do aborto. O TSE alegou que era fake news e o Nicolas teve que fazer uma retratação. É um absurdo. Ou seja, nós não temos nem um mês de governo e o Lula já está fazendo tudo isso aí, quebrando inúmeras promessas, o que a gente já sabia. Tá, mas vamos àquilo que realmente importa. Por quê? É no mundo todo isso. No mundo todo eles defendem essa pauta abortista, matar bebês. E sob a desculpa de direito da mulher e saúde pública, é brincadeira. Mas por que isso acontece? Gente, eu poderia argumentar sobre algumas teorias para explicar o fenômeno, como por exemplo, tara por controle social, que é o que defende Jorge Scala. Mas eu quero neste vídeo tratar apenas do aspecto mais importante de todos, o aspecto espiritual da coisa. Primeiro, há uma explicação extremamente simples para esse povo defender o aborto. O aborto é a solução do ímpio para as suas impiedades. Simples assim. O aborto é a solução do ímpio para as suas impiedades. Quando o pecado não é seguido de arrependimento, ele é acompanhado de mais pecado. Davi adultera. Como ele não quer se arrepender, o que ele faz? Ele mata. Ele comete outro pecado para esconder, para ocultar o primeiro pecado. O homem abandonou o seu Criador e decidiu se entregar aos seus prazeres. Em Romanos capítulo 1, Paulo diz que os homens ignoraram a Deus. E o que eles fizeram logo depois disso? Primeiro, eles se entregaram à idolatria. Segundo, à perversão sexual. Essa é sempre a maneira que o homem faz. O nosso mundo é extremamente pervertido. A sexualidade, a perversão sexual, é vista por todos os lados. Basta olhar, por exemplo, uma cristã que declara com fervor a sua fé em Cristo Jesus. E logo em seguida, ela não vê nenhum mal em usar uma roupa colada, decotada, em que os peitos dela estão quase caindo ali. A influencer posta a foto de biquíni seminua com um versículo de santidade embaixo. E ela realmente não vê mal nisso. Isso mostra como o nosso mundo atual se tornou extremamente pervertido. Então, diante de todo esse sexo fácil e estimulado por todos os lados, surge um problema.
diante de toda essa perversão? Bebês. Sim, para os ímpios, um bebê é um problema. E qual a solução que homens hedonistas, egoístas, que vivem exclusivamente para si mesmos, qual é a solução que eles dão para esse tumor que surge? Para eles, um bebê é um tumor. Aborto. O aborto é uma das obras mais perfeitas de Satanás. Sim, há uma questão espiritualmente maligna por trás disso. Fala-se muito em agentes ocultos por trás dessas políticas progressistas. E há mesmo, são demônios. Pastor, você está dizendo que são organizações satânicas que promovem isso? Não, não necessariamente, pode ser, mas não necessariamente. O que eu estou dizendo é que não é necessário que haja um ritual satânico para promover essa agenda. Eu estou dizendo que qualquer um que defenda a morte de bebês está debaixo de uma influência maligna. Isso não anula a responsabilidade dessas pessoas, obviamente, mas é um negócio maligno. Paulo já nos advertia que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, Satanás e seus capetinhas. É claro, isso, mais uma vez, não isenta a responsabilidade humana. Funciona assim, o homem se entrega ao pecado e automaticamente se torna um escravo de Satanás. Satanás o usa, mas é óbvio porque, em primeiro lugar, o homem escolheu por caminhos errados. O aborto, ele é o símbolo máximo da destruição de uma sociedade. Os homens precisam de muito esforço para construir uma cidade física e mais ainda para construir uma sociedade, uma civilização, onde há harmonia, justiça, prosperidade. Quando não há civilização, nós dizemos que há barbárie. Por exemplo, os romanos olhavam os outros povos e diziam: esse povo não tem civilização, esse povo não tem sociedade, esse povo é atrasado, são bárbaros. Então, em Israel, na época dos juízes, não havia rei. Cada um fazia o que achava mais reto. Era uma baderna. Era uma espécie de selva, onde não há leis, não há justiça, e os mais fortes sobrevivem. E é isso. O aborto é isso. Os fortes se sobrepondo ao mais frágil ser que existe, um bebê. Uma sociedade em que um conceito básico de justiça desapareceu, que não se pode matar bebês, o ser mais frágil que existe, é uma sociedade que vive à base da lei da selva. E aí? O que a gente pode fazer diante desse cenário, que parece que só piora a cada dia? A primeira resposta, e óbvia, é nunca votar em candidatos que aprovem o aborto e apoiar aqueles que lutam contra isso. No Brasil, houve um debate no meio evangélico. Ah, mas o outro candidato é idólatra, o outro candidato fala palavrão e por aí vai. O que eu pensei diante de tudo isso? Olha, há um bebê ali fora que está pronto para ser trucidado e eu não tenho recursos sozinho para proteger esse bebê. Há um homem ali disposto a ajudar, mas ele é idólatra e fala palavrão. Diante desse cenário não ideal, qual será a única escolha certa? Deixar a criança morrer por recusar receber a ajuda de alguém imperfeito? Mas essa solução, apesar de ser algo direto, o voto, e que parece ter o maior resultado, não é a solução mais importante. Ela é necessária, mas não é nem de longe a mais importante. Se o problema de fato é espiritual e há forças espirituais que regem este mundo, luta-se contra isso em primeiro lugar com armas espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, diz Paulo. E quais são? Evangelho, defesa da verdade, oração, um povo santo consagrado a Deus. Não é meramente uma questão política que está em jogo. Você pode dar todos os argumentos racionais, políticos para um lobo, louco para saciar as suas cobiças. Ele não vai ouvir. O problema do lobo não é apenas intelectual, é moral. Ele ama o seu pecado, ele é louco para devorar carne, com todo o seu ser. E nenhum argumento do mundo pode apagar esse fogo, essa sede de pecado que há no coração dele. Por isso, o que o mundo precisa é de um milagre. Os homens carecem nascer de novo, algo que só o poder de Deus pode realizar. Por fim, a gente deve se lembrar que este mundo é como o Titanic, ele vai afundar. Os homens irão de mal a pior. Jesus não veio pregar a reforma do mundo. Ele veio anunciar o fim do mundo. O nosso trabalho, inúmeras vezes, é como o de Noé. Não conseguiremos restaurar a civilização, mas caberá a nós colocar o máximo de pessoas dentro da arca. Lutamos sim para que cidades, para que a política, a civilização melhore, mas sabemos que na maioria das vezes isso não vai acontecer e que no final dos tempos isso não vai acontecer mesmo. E restará a nós a esperança de que uma cidade ideal será apenas aquela que descerá do céu, quando Jesus Cristo voltar e iniciar novos céus e nova terra. Até lá, a gente deve se lembrar que a gente muitas vezes é como aquele menino
na praia, em que havia inúmeras e inúmeras estrelas do mar morrendo. E ele estava lá salvando algumas. E alguém disse, isso não vai mudar nada, isso não vai resolver o problema. E aí o menino respondeu, mas vai resolver o problema desta. É assim que você e eu devemos nos posicionar. Inúmeras e inúmeras vezes a história do mundo é a história de Noé, em que o mundo está desabando, mas cabe a nós, não às vezes salvar o mundo, mas salvar aqueles que a gente pode, sermos instrumentos de Deus para pregarmos o Evangelho e vermos inúmeras vidas salvas. É isso que eu e você devemos fazer, e assim a gente nunca vai se desanimar, porque o próprio Cristo disse que o mundo vai de mal a pior. Deus abençoe, até o próximo vídeo.